Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola da festa de núpcias. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar uma segunda vez em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei, que desejando fazer as bodas a seu filho, mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado aos convidados: Eis aqui, tenho preparado meu banquete. Os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles, desprezando o convite, e se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos seus servos que ele enviara, e depois de os haver ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irritou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas, e pôs fogo à sua cidade. Então disse a seus servos: As bodas com efeito estão preparadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. Ide, pois, à saída das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tem os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidado a sala do banquete de bodas. Entrou, pois, depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo a veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 4. O incrédulo ri dessa parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete. E ainda mais quando os convidados chegam a ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias, mas não devem passar os limites do possível. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não lhe descobrimos o sentido oculto. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida e as adaptava às suas parábolas, aos costumes e ao caráter do povo que se dirigia. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia de uma vida espiritual, e seu sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Nesta parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento de sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar de seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Acreditavam os judeus de então que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras, pois não havia Deus prometido a Abraão que sua posterioridade cobriria a terra inteira? Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idólatras.
Se alguns homens superiores haviam atingido a ideia de uma unidade divina, essa ideia, entretanto, permanecia como sistema pessoal, pois nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob formas misteriosas, impenetráveis à compreensão do povo. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu sua lei, primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Desse pequeno foco partiu a luz que deveria expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posterioridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora repetindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação dominada pelos romanos estava esfacelada pelas facções, dividida pelas seitas. A própria incredulidade havia atingido até mesmo o santuário. Foi então que Jesus apareceu, enviados para chamá-los à observação da lei e para abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados aos banquetes da fé universal, eles repeliram, porém, as palavras do celeste Messias e o sacrificaram. Foi assim que perderam o fruto que deveriam colher da sua própria iniciativa. Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por essa situação. A responsabilidade coube primeiro aos fariseus e aos saduceus, que puseram a nação a perder. Os primeiros pelo seu orgulho e fanatismo, e os segundos pela sua incredulidade. São eles, sobretudo, que Jesus comparava aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias, e acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender assim que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando-a, seriam admitidos às festas de núpcias em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos os que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e a aproveitam? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Foi por isso que Jesus disse: muitos serão chamados e poucos escolhidos.